Esse episódio ele já inicia exatamente nos segundos seguintes ao evento cataclísmico que encerrou a temporada anterior. Bom, mas antes mesmo que todos os zumbis e aquela ameaça sobrenatural se manifeste, o roteiro desse episódio já estabelece um terror psicológico fundamentado em toda a fragmentação da relação entre os gêmeos Pines. Por exemplo, o Dipper, ele mergulha ali numa paranoia e obsessão pelo diário, e para ele o livro não se torna um passatempo comum, mas sim uma única âncora de verdade em meio àquele mar de mentiras contada por seu tio-avô Stan. Bom, e assim, durante esse episódio, ele traz aquela procura pela validação, sentindo que ele é o único que compreende toda a gravidade do perigo que o cerca. Bom, mas é importante dizer que nesse ponto da narrativa desse episódio, o diário ele sofreu uma recontextualização, onde durante, por exemplo, a primeira temporada, ele serviu como se fosse uma exploração divertida do Dipper ou um guia para identificar gnômenos e outras coisas assim mais bizarras. Porém, nesse episódio específico, ele já se torna um artefato instável e volátil, onde todo conhecimento adquirido ali deixa de ser apenas informativo, e assim passa a ser conhecimento proibido. Bom, mas seguindo toda essa linha, a gente tem uma festa da reabertura da cabana do mistério, que toda aquela atmosfera é construída para gerar uma confusão no espectador, onde vemos, por exemplo, todo esse cenário mais colorido e vibrante, música alta e parte da cidade inteira reunida, personagens rindo, e assim todo esse clima de celebração acaba funcionando, trazendo um contraste dinâmico e dramático sobre o que irá acontecer. Inclusive, toda essa festa atua como se fosse um calmante antes de toda a tempestade, e vemos que toda a falsa sensação de que tudo está ocorrendo bem, sabemos que em algum momento vai trazer um terror bizarro. Bom, e assim temos um local que é um erro clássico de um terror que é gerado nesse episódio, onde o Dipper comete um erro, que ele traz ali um feitiço, se não me engano é isso mesmo, do diário para invocar os zumbis. Bom, e assim acaba que levanta simplesmente uma horda inteira saindo do controle instantaneamente, onde todo esse erro é interessante e bizarro porque ele transforma a cabana, que deveria ser um local de diversão e refúgio, em simplesmente um local bizarro, onde vemos que tem vários momentos de perigo físico que ameaça a família de Dipper e todo aquele ambiente, e assim acaba forçando o Dipper a lidar com a culpa e a necessidade da reparação imediata. Bom, e assim o episódio é bem interessante porque ele abandona aquela pretensão de ser uma aventura leve e mergulha em um terror puro, onde vemos que todo o ambiente da floresta e da festa se tornam distante e vem para o lado de terror. Toda essa transição brusca que sai de uma alegria que estava ocorrendo naquele local, e assim o ritmo do episódio que vai desacelerando, e toda aquela atmosfera torna-se fisicamente pesada, cheia de seres bizarros. Bom, e o roteiro do episódio ele deixa bem claro algo interessante, que não deve se brincar com os mistérios de Gravity Falls, onde vimos que toda essa consequência ela simplesmente trouxe um pavor real em meio àquele local. Bom, e outra coisa que eu acho muito magnífico nesse episódio é que a floresta, o entorno da cabana, os locais ao redor da cabana do mistério, que geralmente seria um cenário pacífico, vemos que toda aquela natureza ao redor da cabana reage de uma maneira bizarra, onde vemos o ambiente se escurecendo, e sem contar que aquele local deixa de ser seguro e acaba trazendo uma instabilidade de segurança naquele terreno, onde o local deixou de ser divertido ou um local de mistério e simplesmente se tornou um território hostil cheio de zumbis bizarros que vão atrás dos personagens, e assim gerando um suspense bem interessante na minha opinião. E outra cena que eu acho que é uma clássica que deve se comentar é o ponto onde, por exemplo, vemos a primeira mão saindo da terra, que a direção foi bem genial porque ela optando e focando nessa terra, nessa cena em específica, mostra toda a tensão e ruptura no episódio. E sem contar que isso é uma referência, por exemplo, ao filme A Noite dos Mortos-Vivos. Bom, e toda essa cena é construída para causar um suspense e assustar as crianças que assistem o desenho. Bom, mas sobre o design grotesco dos zumbis, eles não possuem um design mais arredondado ou uma proporção mais caricata, mas sim o design ele é intencionalmente repulsivo
possível, também nos traz aquela sensação de vale da estranheza, onde vemos, por exemplo, a parte ocular vazia brilhando com uma luz ali, roupas rasgadas da épocas passadas, e outra coisa é todo o movimento deles que são assim mais irregular e também não são natural. Isso tudo é interessante, que todo esse visual assustador acabou trazendo um design que, dependendo do ponto de vista, fica bem grotesco. Bom, e também temos até um boato, né, sobre essas cenas desse episódio que tiveram uma certa censura por causa de toda essa bizarrice. Porém, eu não sei se realmente ocorreu isso, é mais um boato mesmo. Bom, e assim, durante todo o episódio, a gente vê essa narrativa bem interessante que vai transitando entre o terror aberto, a invasão domiciliar sobrenatural, onde a cabana do mistério, que anteriormente era estabelecida como um local seguro para toda a família, transforma-se em um local perturbador. E assim vemos várias hordas de zumbis lá dentro, no andar de baixo, e toda a tensão vai se tornando constante. Podemos observar toda a fragilidade da cabana contra a força bruta da ordem dos zumbis, onde, por exemplo, os quartos da casa, eles são usados contra os personagens e assim encurralando-os progressivamente. Temos várias cenas bem interessantes, onde vemos a conclusão do conflito com os zumbis, que é uma solução através de uma música que simplesmente acaba com os zumbis. Bom, mas seguindo toda essa linha, né, é bem importante esse episódio em toda a mitologia e importância dentro daquela série, onde ele traz uma linha bem interessante na cronologia de Gravity Falls, que além dele estrear a segunda temporada, ele também é uma declaração de intenções do criador, onde a narrativa abandona o formato da primeira temporada e assim abraça uma narrativa mais séria e consequente, onde, por exemplo, a partir de todo esse ponto da segunda temporada, as ações dos personagens acabam tendo peso permanentes. E a partir da segunda temporada, a série vai deixando de ser, como eu mencionei, sobre o Dipper descobrindo assim coisas estranhas, e passa a ser sobre uma família tentando sobreviver a todas as forças cósmicas, acontecimentos bizarros que não compreendem totalmente. Na minha opinião, esse episódio ele é bem interessante porque ele vai estabelecendo regras que são cruciais, ou melhor dizendo, importante dentro de Gravity Falls, porque vemos que aquela cidade ela traz esse lado mais aleatório, e ao mexer, por exemplo, com as forças ocultas sem o devido preparo, simplesmente resulta em todo esse caos imediato. E assim, esse episódio é interessante porque além dele trazer toda essa corrupção da natureza e temas de anomalias, e também mostrando a ordem dos zumbis e coisas assim, ele ensina ao público que cada elemento introduzido no universo, não tiver o conhecimento adequado, simplesmente vai trazer um caos bizarro e destrutivo. Bom, e outra coisa que é bem interessante de se mencionar nesse episódio é que a geografia da parte de magia de Gravity Falls, ela é em parte recontextualizada. Até então, na primeira temporada, a cidade era apenas um local onde coisas bizarras e estranhas aconteciam. Mas com esse episódio, ele demonstrou que essa parte dos zumbis em horda, simplesmente saindo ali debaixo da terra, demonstra que não só a floresta que é bizarra, mas sim toda a cidade, um polo magnético de energia sobrenatural. E no caso, desde o solo, o ar, a atmosfera, tudo em Gravity Falls realmente está saturado de magias bizarras e história oculta. Onde vemos, né, como eu mencionei, que a Terra não é instável. E até então, quem assistiu aquela segunda temporada no primeiro episódio, sem contar as outras temporadas, viu que a ideia por trás desse episódio era mostrar que Gravity Falls, o mal não está ali de passagem, mas sim ele reside em todas as raízes das árvores, da terra, sob a cabana e tudo aquilo que os personagens respiram. Todo aquele local é bizarro e uma prisão de anomalias. Bom, e na minha opinião, a combinação de terror psicológico, a desconfiança, o terror corporal dos zumbis, na minha opinião, eu acho bem interessante porque acaba criando aquela atmosfera densa e também bem opressiva, e sem contar que esse episódio ele validou na época as teorias dos fãs de que algo muito mais bizarro
bizarro estava acontecendo. Porque quem assistiu essa temporada e episódio quando teve seu lançamento oficial acabou sanando várias dúvidas, porque esse episódio ele ajudou nessa construção de toda a mitologia imensa de Gravity Falls. E assim a gente vê que esse episódio, além dele ser a estreia da segunda temporada, também é bem criativo, e sem contar que ele traz uma adição a toda a regra do universo da série. E outro ensinamento bem interessante que eu esqueci de mencionar que o episódio traz é que, por exemplo, o Dipper ele começa ali o episódio mais sabichão, como se soubesse de tudo, meio que acreditando que seu intelecto e o diário o tornariam superior. O episódio pune essa arrogância, ele sai de um simples caçador de mistérios e assim compreende o peso de toda a responsabilidade e que a obsessão dele deixa de ser uma brincadeira e acaba virando um fardo de responsabilidades. Bom, então é isso, esse foi o episódio de terror dos zumbis, o episódio insano, já deu abertura à segunda temporada, que é possível entregar um terror bizarro, interessante e legítimo, juntamente com a atmosfera e as cores mais saturadas, e mostrar também, além disso, o desenvolvimento do personagem Dipper mais a fundo. E na minha opinião, esse episódio é um clássico de Gravity Falls, bem interessante. Bom, então é isso, obrigado por ter assistido e tchau.